Você já sentiu aquele medo que paralisa? Aquela ansiedade que rouba seu sono e sua paz? Hoje vamos falar sobre o versículo mais poderoso contra o medo. 2 Timóteo 1,7. Esta palavra vai mudar completamente sua maneira de encarar seus temores. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Estas palavras foram escritas em um momento muito específico, e para entendê-las completamente, precisamos conhecer o contexto. Timóteo era um jovem pastor, discípulo de Paulo, que enfrentava grandes desafios. Ele havia sido designado para liderar a igreja em Éfeso, uma cidade importante, cheia de perigos e oposição ao evangelho. E Paulo, seu mentor, estava preso em Roma, enfrentando a possibilidade da execução. Neste cenário de incertezas, Timóteo provavelmente estava lutando contra o medo. Você consegue imaginar a pressão sobre os ombros deste jovem líder? Talvez você esteja vivendo algo semelhante hoje. Talvez você tenha recebido um diagnóstico médico preocupante, ou esteja enfrentando uma crise financeira que parece não ter fim. Ou talvez o medo venha de um relacionamento difícil, de uma decisão importante que precisa tomar, ou da sensação de não ser capaz de superar um vício ou problema. O medo tem muitas faces, não é mesmo? Ele pode se manifestar como ansiedade, preocupação excessiva, insegurança, pânico, ou até mesmo como raiva ou agressividade. Mas independentemente de como o medo aparece em sua vida, este versículo nos traz uma verdade libertadora. O medo não vem de Deus. Quando Paulo diz, Deus não nos deu espírito de covardia, ele está estabelecendo um princípio fundamental. Se você sente medo paralisante, saiba que isso não é algo que Deus colocou em você. Não faz parte da sua identidade em Cristo. O medo pode vir de muitas fontes, experiências traumáticas do passado, influências negativas, ataques espirituais, ou simplesmente da nossa natureza humana frágil, mas não vem do coração de Deus para nós. E aqui está a parte mais incrível. Paulo não apenas diz o que Deus não nos deu, mas também revela o que Ele realmente nos deu. Em vez de medo, Deus nos concedeu 3 dons poderosos: poder, amor e moderação, ou equilíbrio mental, como algumas traduções trazem. Vamos explorar cada um deles. Primeiro, Deus nos deu poder. Esta palavra no original grego é dinamis, a mesma raiz de onde vem nossa palavra dinamite. É uma força explosiva, capaz de mover montanhas. Não é um poder humano, baseado em nossos próprios recursos ou capacidades. É o poder do Espírito Santo operando em nós. Lembro-me de Maria, uma senhora da nossa comunidade. Ela tinha pavor de falar em público, literalmente tremia e suava frio só de pensar em dizer algo na frente de mais de 2 pessoas. Quando foi convidada a dar um testemunho na igreja, seu primeiro impulso foi recusar. Mas ela se apegou a este versículo e decidiu confiar no poder que vem de Deus, não em suas próprias forças. No dia, ainda nervosa, ela se levantou e começou a falar. Para sua surpresa, as palavras fluíram com uma clareza que ela nunca imaginou possível. Não foi por sua própria capacidade, mas pelo poder do Espírito que opera em nossa fraqueza. O segundo dom que Deus nos deu é o amor. O texto original usa a palavra agape, o amor incondicional, sacrificial, que vem do próprio coração de Deus. E como o amor se relaciona com o medo? Em 1 João 4,18, encontramos a resposta. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O amor é o antídoto divino para o medo. Quando estamos cheios do amor de Deus, tanto recebendo quanto compartilhando esse amor, o medo simplesmente não encontra espaço para se estabelecer. É como acender a luz em um quarto escuro. A escuridão não tem escolha a não ser se retirar. Carlos era um homem que vivia com medo constante de perder seu emprego. Esta ansiedade afetava seu desempenho, seu sono e até mesmo seus relacionamentos. Um dia, ele decidiu mudar sua perspectiva.
Em vez de se concentrar no medo da perda, ele começou a focar em como poderia amar e servir melhor seus colegas e clientes. Quando seu coração se encheu desse propósito amoroso, o medo foi perdendo força. Ironicamente, seu trabalho melhorou tanto que acabou sendo promovido. O terceiro dom mencionado por Paulo é a moderação. Algumas traduções usam sobriedade, equilíbrio mental ou autodisciplina. A palavra grega é sofronismos, que indica uma mente sã, equilibrada, capaz de pensar com clareza e fazer escolhas sábias. O medo distorce nossa percepção da realidade. Ele magnifica os perigos e minimiza nossas capacidades e recursos. Mas Deus nos deu uma mente capaz de discernimento, de avaliação sóbria das situações. Uma mente que pode distinguir entre riscos reais e imaginários, entre prudência saudável e pavor paralisante. Ana sofria de crises de ansiedade. Seu médico havia lhe explicado sobre os ataques de pânico e como o cérebro pode criar ciclos de medo. Quando ela encontrou este versículo, a parte sobre moderação ou mente equilibrada fez muito sentido. Ela começou a praticar a renovação da sua mente através da meditação na palavra, da oração e de técnicas de respiração. Aos poucos, foi recuperando o controle sobre seus pensamentos. Nos momentos de ansiedade, ela repetia: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio mental. É importante notar que Paulo não está dizendo que nunca sentiremos medo. Como seres humanos, o medo faz parte da nossa experiência. Jesus mesmo sentiu medo no jardim do Getsêmani. O que Paulo está afirmando é que o medo não precisa nos definir ou controlar. Temos recursos divinos, poder, amor e uma mente equilibrada para enfrentar e superar nossos temores. Outro detalhe fascinante neste versículo é que Paulo está escrevendo esta carta enquanto enfrentava sua própria batalha contra o medo. Preso em Roma, aguardando julgamento, com a possibilidade real de execução, ele poderia facilmente sucumbir ao desespero. No entanto, ele escolhe focar não no que poderia perder, mas no que já havia recebido de Deus. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo também nos ensina outra estratégia poderosa contra o medo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo pela oração e súplica com ação de graças, apresentai vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A oração é nossa linha direta com o Pai. Quando levamos nossos medos a Ele, trocamos nossas preocupações por sua paz. Não é uma paz baseada na ausência de problemas, mas uma paz que persiste mesmo no meio da tempestade, assim como Jesus dormia tranquilamente no barco enquanto a tempestade rugia ao redor. Outra passagem que complementa nosso estudo sobre vencer o medo está em Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Perceba o fundamento desta promessa. Porque eu sou contigo. A presença de Deus é o alicerce da nossa coragem. Quando realmente internalizamos que não estamos sozinhos, que o Criador do universo está ao nosso lado, o medo perde seu poder sobre nós. E é exatamente isso que Jesus prometeu em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sua presença constante é nosso maior tesouro e nossa maior fonte de coragem. Então, como aplicamos 2 Timóteo 1, 7 na prática no nosso dia a dia? Deixe-me sugerir alguns passos. Primeiro, identifique seus medos. Traga-os à luz. O medo perde parte do seu poder quando é nomeado. Pergunte a si mesmo: do que estou realmente com medo? Segundo, examine seus medos à luz da verdade. Pergunte: este medo está baseado em fatos ou em suposições? Ele reflete a realidade ou uma distorção? Terceiro, substitua o medo pela confiança nas promessas de Deus.
Memorize versículos como 2 Timóteo 1:7, Isaías 41:10 ou Filipenses 4:6-7. Repita-os quando o medo atacar. Quarto, pratique a presença de Deus. Cultive a consciência contínua de que Ele está com você. Converse com Ele ao longo do dia. Quinto, exercite os dons que Deus lhe deu: poder, amor e moderação. Use o poder do Espírito Santo para enfrentar situações difíceis. Pratique atos de amor para combater a ansiedade. Treine sua mente para pensar com equilíbrio e sabedoria. E por fim, lembre-se de que crescer em coragem é um processo. Não se trata de nunca mais sentir medo, mas de não permitir que o medo tome decisões por você. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Pedro teve medo e afundou ao caminhar sobre as águas, mas Jesus estendeu a mão e o resgatou. Davi sentiu medo diante de Golias, mas avançou em nome do Senhor. Esther temeu por sua vida ao se apresentar diante do rei, mas colocou sua confiança em Deus e salvou seu povo. Você não precisa ser controlado pelo medo. Deus não lhe deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Esta é sua verdadeira identidade em Cristo. Quando o medo bater à sua porta, lembre-se de quem você é e de quem está com você. Vamos orar. Senhor, entrego a Ti cada um dos meus medos. Obrigado porque Tu não me deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ajuda-me a viver nesta verdade todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, a mesma voz que acalmou a tempestade está falando paz sobre sua vida hoje. Confie nele e veja o medo perder seu poder sobre você.